Que a paz de Deus, que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva, nos ilumine, hoje, agora e eternamente. E resolvemos hoje trabalhar o tema dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, já que o tema ele é um pouco polêmico. E para não ser polêmico, está dentro do Evangelho. E se está dentro do Evangelho, quem é que vai ser contra o Evangelho? Ninguém. Mediunidade gratuita. Vamos tentar dividir em tópicos esse tema para nós entendermos claramente a mensagem dos Espíritos nessa literatura que até agora parece que alguns cobradores de seminário não entenderam. Mas vamos tentar dividir essa literatura para a gente entender melhor que os Espíritos querem falar com respeito à mediunidade gratuita. Primeiramente, para os leigos que não têm entendimento sobre a mediunidade, uma das perguntas que eu faço a muitos em consulta espiritual é a seguinte: você sabe o que é mediunidade? A gente muitas vezes pensa que a divulgação doutrinária ela está indo a 100%. Muitas vezes a gente pensa que alcançou todos os níveis sociais. Estamos enganados com relação a isso. De 10 consultas, quando se pergunta, você sabe o que é mediunidade? Não sei. Interessante, né? Você sabe os efeitos dessa mediunidade? Também não sei. Como médico espiritual, eu tenho que explicar calmamente, utilizando a linguagem para que o leigo entenda. Primeiro, nós temos energias mediúnicas retidas no organismo. Essas energias, elas causam uma sensação boa e uma sensação ruim, dependente do local onde esse médium esteja. Se porventura esse médium está dentro da igreja, está dentro de um centro espírita ou dentro de um hospital espiritual, essa sensação vai ser de bem-estar. Se esse médium está dentro de um bar desequilibrado, ou, por sua vez, chamando palavrões ou falando mal do seu próximo, essas energias sofrem modificações. E ele passa mal. Isso quer dizer que ser médium de imediato não é receber espírito. Muita gente morre de medo disso. Não é receber espírito. É receber fluxo energético, positivo ou negativo. Alguns dizem, eu tenho a sensação de tontura, de mal-estar, fraqueza nas pernas. Muitas vezes, agonia na cabeça, diversos pensamentos negativos vêm na minha direção. Você foi premiado, viu? Você é um médium. Nessa condição, na verdade, ele tem que ter a condição de aceitação da sua própria mediunidade. Quando não há um processo de aceitação, há um processo de rejeição. Aquilo que está dentro de você não pode ser negado. Então a pessoa passa a rejeitar a mediunidade, passa a não aceitá-la de nenhuma forma. Quando eu passo a não aceitar aquilo que está dentro de mim, eu passo a represar essas energias. Então não procuro me melhorar moralmente, mas procuro atrair forças negativas que vai estar ao meu lado. O que é que isso vai acarretar no meio? Vários tipos de situações: insônia, depressão, dor de cabeça e assim sucessivamente. Quando a gente vê essa mediunidade dentro de uma prática gratuita, sempre lembramos o seguinte: médium não nasceu para ser milionário. Coloquem isso na cabeça, viu? Médium nasceu para trabalhar para o próximo, ter o seu emprego e o seu sustento. Com relação à mediunidade em si, essa mediunidade veio como suporte que a justiça divina dentro do projeto reencarnatório lhe ofertou. Mas lhe ofertou por quê? Porque você é um espírito superior? Está enganado. Você não é espírito superior. Ou porque você teve o privilégio de tê-la e os outros não? Também não. Todos os médios
que vieram com mediunidade para exercer o papel mediúnico nesse país, todos eles têm alta quantia de débito espiritual com a justiça divina. Nenhum desses médios pode se qualificar como privilegiado de Deus, de jeito nenhum. São médios que caíram em posições sociais que ocupavam em vidas passadas. Foram médios, porém, que abusaram da riqueza, da sexualidade e assim sucessivamente. A justiça divina, porém, sabendo que este médio vai mais uma vez ingressar no corpo físico, sabendo dos riscos que ele pode correr dentro dos processos obsessivos espirituais, coloca a mediunidade como defesa e caridade ao próximo. Mediunidade não é castigo, como muitas pessoas falam. Nem tampouco mediunidade não é masoquismo, onde muitas pessoas dizem: ah, se você não desenvolver, vai morrer. Se você não desenvolver, vai ser assim pelo resto da vida. Além disso, mediunidade é amor. Não é obrigação de estar ali, porque eu vou estar ali, porque eu vou estar boa. Mas eu não tenho amor a ninguém. Então esse desenvolvimento ele é forçado. Esse desenvolvimento ele não é válido de nenhuma forma. Ele não é aceitável dentro de um processo evolutivo. Porque o espírito ainda não despertou para o amor interior. Despertou para as suas necessidades. Ah, eu vou para uma mesa porque eu vou dormir melhor. Eu vou estar em paz comigo. Mas no dia que abrir a porta eu vou embora, quando estiver bom. Então isso não é amor de jeito nenhum. Amor, só porque você está bom você vai embora? E as outras pessoas que ficaram para tratar? E os outros espíritos desencarnados que precisam das suas ações positivas para a sua recuperação? Muita gente não pensa desse modo. É por isso que muitos médios, ele vai muito bem dentro da sua mediunidade. Quando ele está pensando no coletivo, quando ele passa a pensar nele, ele se perde. Mas como se perde? A vidência se apaga, a psicofonia não tem mais resultado nenhum, as psicografias, todas elas falsificadas por entidades espirituais. Quando Deus ofertou a questão mediúnica, Ele ofertou para servir a pobres e ricos. Não foi só para servir a ricos, não. De jeito nenhum. Vamos ver por que nesse capítulo do Evangelho. Mediunidade gratuita. Mediunidade gratuita. Os médios modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus o dom gratuito, o de ser os intérpretes dos espíritos para instruções dos homens, para mostrar-lhe o caminho do bem e conduzi-lo à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhe pertencem, porque não são produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem do seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja desertado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-lo. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte, e fazê-la paga seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Muito bem. Primeiro item. Se você recebeu a sua mediunidade, entenda bem uma coisa. Você não pode fazer uso dessa faculdade mediúnica para atrair público e, ao mesmo tempo, colocar uma bilheteria numa casa espírita, só entra quem paga. Isso é contraditório com o próprio Evangelho aqui dentro. Casa espírita não tem bilheteria para se pagar. Ora, se de repente coloca-se um determinado valor, porque o médium é de fama internacional, muito bem, ele é de fama internacional, mas lembre acima de tudo que ele é de fama universal, de livros que ele deixou em diversos mundos. Lembre-se disso. A fama desses médios são essas. Ele pode ser de nível nacional, de nível mundial,
mas, no entanto, de nível universal, passou por diversos mundos, adquiriu dívidas terríveis com a justiça divina e, de repente, recebe-se o dom da mediunidade. É preciso pagar por isso. Mas quantas curas espirituais Jesus cobrou? Vemos que nenhuma delas foi cobrada. Quanto custou o Sermão da Montanha? Foi gratuito para todo mundo. E quem estava ali era um Espírito Celestial, dando o seu demonstramento de conhecimento, de humildade para com todos. Se aquele era perfeito e não cobrava, por que os imperfeitos querem cobrar? E diga mesmo. Isso foge toda a conduta do Evangelho segundo o Espiritismo. Foge toda a conduta por quê? Os médiuns modernos, como ele cita aqui, são os apóstolos da atualidade. Veja a responsabilidade que todo médium tem, seja ele conhecido ou não, saiba que ele vai ter que responder pelo seu mandato mediúnico. Agora, porém, eu não posso concordar com médiuns endividados, complicadíssimo, trazendo dentro de si mediunidades belíssimas e dando exemplos péssimos para a juventude espírita. Eu não posso concordar com isso como médico espiritual. Eu não concordo com uma coisa dessa. Por quê? Se de repente os espíritos mostram que o médium vem com a sua profissão, seja ele médico, engenheiro, pedreiro, marceneiro, ele veio com a formação profissional. Se ele veio com essa formação profissional, ele vai ter que entender uma coisa. Dali eu tenho que tirar o meu pão de cada dia. Mas da mediunidade não. De forma nenhuma. Essa não se deve. Mas existem algumas situações que muitas pessoas colocam nesse tema, mediunidade gratuita, que diz o seguinte: ah, mas eu estou transformando esse dinheiro em prol da caridade para ajudar os outros. No Evangelho não tem falando isso aqui não, viu? Que eu teria que colocar uma bilheteria ali, vocês teriam que entrar para ter psicografia, psicofonia, e depois vocês sairiam. Me mostre no capítulo do Evangelho, me mostre na codificação, me mostre na revista espírita, prove isso, que eu chegarei aqui em rede e vou pedir desculpa a todos aqueles. Mas, na verdade, o que a gente encontra nisso tudo, de repente, são exemplos que a juventude espírita começa a absorver. Absorve aquele exemplo. Se um dia aparecer médios que tenha grandes faculdades mediúnicas, ele vai se basear nesses exemplos e vai falar o seguinte: ah, mas palestrante X fazia, por que eu não posso fazer? Por que eu não posso usar minha mediunidade para o meu sustento, já que ele usava os recursos para ajudar o próximo, tirando dos ensinamentos dos espíritos? Fazer caridade com o dinheiro dos outros é muito bom, não é? Vamos fazer com o nosso. Vamos ter desprendimento aí com o nosso dinheiro. Então vamos ter aquele desprendimento do óbolo da viúva, que se encontrava ali Jesus, os apóstolos, cada pessoa que passava ali depositava naquela urna uma determinada quantia, e aquela viúva que não tinha nada, mas nada mesmo a oferecer, apenas algumas moedas, chegou e colocou tudo que tinha. Despreendimento. Veja mesmo. E o Cristo chamou a atenção dele naquele momento. Chamou tanto a atenção dele que ele olhou e disse aos apóstolos: está vendo aquela mulher? Ela colocou tudo que tinha em prol dos necessitados. Veja mesmo. Então, se de repente esses exemplos de Jesus eram tão fortes com relação aos médios, e mostrar a ele que eles têm que trabalhar tanto o material como o espiritual. Mas nós não podemos usar esses ensinamentos aqui, que não pertencem a nenhum médio espírita, a nenhuma religião. Pertence aos espíritos. Se pertence aos espíritos, nesse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai gratuitamente o que gratuitamente recebesse, os grandes espíritos da codificação tiveram cuidado de colocar isso aqui para dizer: vamos ter que frear alguns interesses pessoais. E esses interesses pessoais, eles contaminam. Mas como contaminam? Sabe por quê?
Nós não podemos formar grupos sociais para orientar as pessoas espiritualmente, não. Então, se de repente uma pessoa, ela acha que não pode se misturar com o pobre para ouvir evangelho, então você não está na condição de ouvir evangelho. Você está na condição de ter uma palestra exclusiva para uma classe só. Não foi o caso do Sermão da Montanha. Não foi esse. Vamos esquecer que não foi esse. Porque no Sermão da Montanha, o que a gente encontrou ali era reis, imperadores, operários, escravos, toda uma classe social ouvindo as boas aventuranças do Cristo. Correto? Ele foi justo. Direito de igualdade perante a justiça divina. Coisa que está faltando em muito palestrante. Mas como está faltando mesmo. Direito de igualdade. Quando eu falo em direito de igualdade, eu não quero observar quem é que tem e quem não tem. O meu compromisso é evangelizar a todos. Independente de classe social. Eu vou ter que evangelizar a todos. Eu vou ter que ver a necessidade de um, a necessidade do outro. E fazer aquilo que o Cristo mostrou. A palavra certa, no momento certo e na hora certa. Agora, eu não posso formar grupos de intelectuais, não tocar em nenhum defeito da sociedade, não tocar em nenhum tipo de viciação, e de repente sair todo mundo feliz porque as suas feridas não foram atingidas. Não são apóstolos do Cristo. Não. Não são apóstolos do Cristo. Porque quando a gente observa a história de João Evangelista, quando chegaram para João e disseram para ele negar o Cristo, ele não negou. Morreu, mas não negou. Então, mostra perfeitamente que o cristianismo não veio agradar a todos. Vamos mostrar logo aí. O cristianismo veio de encontro a todos os conceitos sociais existentes na época. Mas por que os conceitos sociais hoje não é combatido pelos que fazem os seminários pagos? Não concordamos com a coisa dessa de jeito nenhum. Será que é uma plateia de espírito perfeito falando para espírito perfeito? Não é de jeito nenhum. É uma plateia de pessoas que precisam muitas vezes o evangelho de uma maneira mais clara e objetiva e mais direta para despertar do egoísmo que não quer despertar de jeito nenhum. Mas terminou a palestra, a gente como espírito observa, muitos saem felizes, aliviados, e chegam lá fora e diz: que palestra! Ninguém tocou no meu defeito. Aquele é que é o palestrante. Grande coisa. Mas, perfeito, doutora. Pronto. O que é que a gente percebe aí? Que isso foge ao que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. E como foge? Vamos mais adiante no segundo item. Veja lá. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouco coisa é preciso para afastar. Não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que o chamasse a tanto possessões. O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se assim ter manifestações, mas quem poderá garantir a sua sinceridade? Psicografia paga é moda agora? Quer dizer, se a família do desencarnado tiver desse lado aqui, se não puder pagar, não recebe a psicografia? Mas o que é isso? Veja o ponto que nós estamos chegando. De repente, um espírito desse chega do outro lado e diz: olha, doutora, a minha mãe não tem como pagar a minha mensagem. Eu não vou poder escrever. Porque lá na terra, os médios que se dizem apóstolos de Jesus, até as minhas palavras querem cobrar. Mas veja mesmo. O espiritismo da classe mais baixa,
que estamos aqui todos reunidos num coletivo, pessoas de todas as classes sociais, mais de 350 pessoas aqui, o espiritismo da classe mais baixa está esquecido, abandonado. Então, o que será dessas pessoas? Será que os espíritos superiores também vão abandoná-las? Não, não irão abandonar de jeito nenhum. Se você de repente resolver querer pagar para uma psicografia, não pague. Faça o seguinte, faça uma prece. Peça a Deus durante o sono, para você se encontrar com seu filho do outro lado, que durante o sono as equipes superiores fazem isso. Mas não admite pagamento nenhum por aqueles que já partiram. Será que nós não estamos se comportando como a Igreja Católica, que não acredita em espírito, mas cobra a missa de 7º dia? Estamos tendo o mesmo comportamento. Ah, mas o padre diz, olha, esse negócio de espírito não existe. Não existe isso. Ah, mas eu vi meu pai em casa. Ah, isso não existe não. Seu padre, eu quero pagar a missa de 7º dia. Olha, a missa de 7º dia custa R$30. É mais. Aí a gente vê o seguinte. Se eu não acredito, por que eu vou rezar para aquilo que eu não acredito? Por que eu vou chamar aquilo que eu não acredito? A preço de quê? De ouro? Então nós estamos equivocados. Os nossos irmãos de bom senso, os nossos irmãos evangelizados, de religião espírita, vamos acordar para a realidade. Isso é comportamento antidoutrinário. Antidoutrinário é o termo que eu uso. Porque se de repente a gente observa, muitas vezes, em rede mesmo, que a gente acompanha também isso, temos tecnologia no mundo espiritual, e para embutir os seminários pagos, estão fazendo o seguinte: tal palestra, ligue para o telefone tal, pensando que engana os espíritos. E quando a pessoa liga, na verdade, sabe o que acontece? Ela não tem condições de entrar pelo preço. Por não ter condições de entrar, aquela pessoa termina abandonando a doutrina espírita. Doutrina espírita não vive de grandes palestrantes. Doutrina espírita vive de adeptos. Não é de grandes palestrantes. Quem faz toda a divulgação aqui é vocês. Nós somos apenas o intermediário disso tudo. Nada mais do que isso. Mas vocês que estão aqui, através da propaganda popular, de boca a boca, é que sai divulgando o Evangelho de Jesus. E se vocês não têm acesso a essa mensagem, me responda mesmo. Como é que esse Evangelho vai chegar ao necessitado? Como é que esse Evangelho vai chegar a um hospital? Como é que esse Evangelho vai chegar ao seu vizinho, já que você não teve acesso ao Evangelho? Mas quando a gente fala sobre isso, aí diz o seguinte: ah, mas o palestrante é de nome. Ele tem mais nome do que Jesus? Se ele tiver mais nome do que ele, me diga. Ele não tem mais nome do que o Cristo de nenhuma forma. Vamos acabar com isso. Vamos olhar para dentro de cada médium e ver que aqueles médios merecem todos os dias, como os médios dos hospitais espirituais, uma prece, um Pai Nosso, uma Ave Maria para ele se manter. Porque são médios que precisam de ajuda espiritual, mas não precisa de explorações financeiras, não. De jeito nenhum. Vamos ver a outra parte, que é muito interessante. Item 9. Ao lado da questão moral, se apresenta uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão. Veja o que coloca os espíritos aqui. Uma profissão. É interessante o que está acontecendo. Existe órgão do Estado, que eu vou falar mesmo, SEBRAE, que está fazendo cursos agora de regressão de memória, e o curso custa X. Espera aí. Regressão de memória reencarnatória. Veja até que ponto as coisas estão se perdendo. Mas veja mesmo. De repente, o que acontece? Daqui a pouco, algumas empresas, algumas clínicas, vai fazer o quê? Eu quero um médium passista, chame ele para assinar a carteira dele. O caminho é esse.
Então o médium fascista chega, o médium interesseiro chega e diz, olha, eu quero que o senhor assine a minha carteira como passista. Você imagina um absurdo. Assine a minha carteira sobre o passista. Porque isso já está acontecendo. Está acontecendo a partir do momento em que muitos médios mudaram o nome do passo para Reiki. Não é isso? Reiki. O que é que acontece? Isso é uma mudança de nome, mas se ele é médio, é uma dívida que ele está como nome. Ele está doando as energias dele e ele diz mais, olha, 30 minutos custa tanto. 20 minutos custa tanto. Isso é profissionalizar o médium. Os espíritos é contra isso. O verdadeiro médium é aquele que visa, acima de tudo, o sofrimento dos outros. Na outra parte desse capítulo, ele vai narrar isso aqui bem claro, quando ele expressa aqui. Veja mesmo, no último item, a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição, de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. Veja lá, o médico dá o fruto do seu estudo, o médico material dá o fruto do seu estudo, que fez ao preço do seu sacrifício, frequentemente penoso. O magnetizador dá o próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde. Ele pode, e a isso pôr em preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, e ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, conquanto pobre, não faziam pagar suas curas que operava, nenhum deles. Não cobrava nenhum deles. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que a mediunidade, que não consagra ela, se o preciso for, se não tempo que possa dispor materialmente. Os espíritos que terão em conta devotamente seu sacrifício, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer-lhe dele um meio para subir. Isso aqui resume tudo. Resume tudo por quê? Ninguém pode usar a mediunidade para obter fama. É outra questão muito séria. Depois que inventaram a internet, surgiu vários tipos de espiritismo. É impressionante isso. Espiritismo de toda qualidade. E todas as pessoas colocam as suas opiniões, mas não colocam a opinião da revista espírita. Não colocam a opinião do Evangelho segundo o Espiritismo. Médios, se querem ser felizes, dá de graça o que de graça recebeste. Muita paz para todos.